Salve, salve, galerinha da Aula Paraná, tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos falar sobre excreção em mamíferos. Mas antes de começar a nossa aula, não esqueça de fazer o seu registro de frequência no Classroom. Ele mudou, você precisa primeiro clicar no link número 1 da sua atividade obrigatória, realizar a atividade e clicando em enviar, você vai garantir a sua presença. Combinado? Então vamos lá começar a nossa aula sobre o sistema excretor. Então, primeiro aqui eu trouxe para vocês uma reportagem da Mundo Estranho Saúde com o seguinte tema: como um organismo reage ao álcool? O corpo processa mais ou menos uma lata de cerveja por hora. Acima disso, começa a intoxicação e a embriaguez. Então, quem bebe tem mais vontade de fazer xixi, e isso não rola só pela quantidade de líquido ingerido. O etanol age na hipófise, uma glândula no cérebro. Lá, ele inibe a produção de um hormônio que controla a absorção de água pelos rins. Com menos líquido absorvido, mais urina é eliminada. Tá? Então, acontece a redução da absorção de água pelos rins, eliminando mais urina. Isso também pode interferir nos batimentos cardíacos, porque todos os nossos sistemas eles são relacionados. Vamos ver o que pode acontecer com o nosso coração? Eu trouxe aqui. Na ação do álcool nos rins, a gente explica porque quem bebe faz muito xixi. E um efeito colateral do excesso de urina acaba atingindo o coração. É que pelo xixi são eliminados minerais como magnésio e potássio, que ajudam a manter o batimento cardíaco. Isso durante e após uma bebedeira, o ritmo do coração pode apresentar aumento. Tá? Então aumenta esse ritmo cardíaco aí. Belezinha? Então o que a gente vai falar sobre o nosso sistema excretor? O nosso corpo, pessoal, ele precisa manter o que nós chamamos de homeostase. Tá? O que é essa homeostase? A homeostase é um equilíbrio, mas para a gente entender homeostase, vamos ver quais são os nossos objetivos. Primeiro, compreender a anatomia e fisiologia do sistema excretor em humanos e comparar o funcionamento do sistema excretor tanto entre mamíferos quanto comparar o funcionamento do sistema excretor nos outros vertebrados. Beleza? Falando um pouquinho da homeostase, ela vai ser o equilíbrio fisiológico do nosso corpo, ou seja, a capacidade dos organismos de se manterem em seu meio interno, ou seja, metabolismo interno, em certa estabilidade ou equilíbrio. Para que isso aconteça, é necessária a remoção de sais, água e de excretas nitrogenadas, ou seja, excretas com nitrogênio. Belezinha? Vamos acompanhar lá, tá? Como que vai acontecer? O que são as excretas? Como que é produzido nos vertebrados? Aqui eu trouxe uma tabelinha mostrando que o metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos, ele vai formar essas excretas nitrogenadas, ou seja, com nitrogênios. Vai formar ácido úrico, ureia e amônia. São esses três tipos de excretas nitrogenadas aqui. E a gente vai analisar eles de acordo com a toxicidade e com a solubilidade. Então, eu estou na tabela, o menos solúvel até o mais solúvel e o menos tóxico até o mais tóxico. Tá? Então, ácido úrico, ureia e amônia, sendo a amônia mais tóxica e mais solúvel. Por isso mesmo, nós vamos entrar nessa tabelinha aqui. Ó. Então, o ácido úrico, ele está presente em animais que vão ser menos dependentes de água e a amônia em animais que são mais dependentes de água. Por que isso, professor? Apesar da alta toxicidade, ele tem uma alta solubilidade. Então, assim que ele limita essa excreta nitrogenada, já é dissolvida na água que o circunda aí. Tá? Então, eu trouxe alguns pokémons para a gente poder fazer essa relação. Então, aquáticos, os terrestres aqui, que são répteis, aves. E eu trouxe um ovo, que nos ovos também tem eliminação por ácido úrico. E a ureia nos mamíferos aqui. Beleza? Eu classifico os vertebrados em 3 grupos: amoniotélicos, uricotélicos e ureotélicos, de acordo com a excreta eliminada. Então, eu trouxe a Dory aqui para vocês, para mostrar os amoniotélicos, aqueles que eliminam amônia. Então, ó, notem, os girinos e também eu trouxe os peixes ósseos. Por que eu trouxe isso, professor? Por que eu trouxe essa diferença? Porque esses são aquáticos e eles têm alta solubilidade dessa amônia na água aí, tá? Tenho também os ureotélicos, que vai estar presente nos condrictes, ou seja, os peixes cartilaginosos, os tartarugas, testudines e também nos mamíferos. Tá? Então, eu trouxe alguns representantes dos desenhos das telinhas aqui para vocês poderem compreender. Tá? E os uricotélicos vão ser aqueles que menos dependem de água, que são os répteis, os não crocodilianos aqui no caso, lagartos e trouxe também para vocês as aves. Tá? Então, eu trouxe alguns personagens e o dragão de Komodo tão temido aí.
Então, nós vamos agora para o nosso primeiro quiz. De acordo com a excreta nitrogenada predominante, os vertebrados podem ser classificados como amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. São representantes dos ureotélicos, ou seja, produzem ureia. Alternativa A, mamíferos, tartarugas e anfíbios adultos. Alternativa B, mamíferos, répteis em geral e aves. Alternativa C, mamíferos, aves e anfíbios. E a alternativa D, aves, anfíbios e répteis crocodilianos. Belezinha, pessoal? Quem assinalou que os organismos, os vertebrados que produzem ureia como excreta nitrogenada, como alternativa A, mamíferos, tartarugas e anfíbios adultos, acertou aí. Belezinha? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso sistema urinário. Qual é a função, as funções do nosso sistema urinário? Então, ele vai reabsorver algumas substâncias úteis, tá? Então, alguns sais minerais úteis, alguns nutrientes úteis, ele vai fazer a reabsorção. Regula o volume de água no corpo. Não só as glândulas sudoríparas fazem isso através do sistema tegumentar, como também o sistema urinário também faz isso, e secreção do potássio, tá? Então, são essas três principais funções do sistema urinário. Eu trouxe um modelinho aqui para vocês, mostrando as principais partes, tá? O rim, uréter, bexiga e uretra. A gente vai analisar cada um deles daqui a pouquinho. Então, eu trouxe aqui também, novamente, para a gente ver rins. Tá? Então, nós temos os rins aqui, os uréteres, que vão levar a urina até a bexiga, onde ela vai ficar armazenada, e ela é eliminada pela uretra. Tá? Então, essas são as principais partes que a gente vai estar trabalhando no sistema urinário. Tá? Os rins, eles têm como principal região que vai fazer toda essa filtração desse sangue, então vai entrar o sangue arterial ali, a principal estrutura, vão ser os néfrons, que é esse daqui, ó, esse emaranhado aqui de capilares e esse ducto coletor aqui, que vai fazer todo esse processo de reabsorção de nutrientes e filtragem do sangue que vai estar disponível ali. Mas como que isso vai acontecer, professor? Já vamos analisar agora, porque temos mais um quiz. O sistema urinário humano é formado por dois rins, vias uriníferas, pelvis renais, uréteres, bexigas urinárias e uretra. Os rins apresentam como unidade funcional. Acabei de falar o nomezinho lá, pessoal. Alternativa A, córtex. Alternativa B, néfron. Alternativa C, medula. Ou alternativa D, pelve.
Então, pessoal, beleza com a Tereza? Quem assinalou que a unidade funcional dos rins são os néfrons, acertou. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Vamos lá? Tá? Então, como que acontece isso? O sangue que vai entrar aqui no nosso néfron, ele é proveniente de sangue arterial, ou seja, vai entrar pelas artérias renais, que é um ramo da aorta, e vai passar também pelo glomérulo renal e a cápsula renal, que juntos vão formar o que nós chamamos de corpúsculo renal, aqui que nós vamos estar aqui, ó, tá mostrando para vocês. Aqui ele chama de cápsula de Bowman, mas é o mesmo que a cápsula renal ali, tá? Para formar o nosso corpúsculo renal. Nós temos também o sangue venoso. O sangue venoso, ele vai passar pela veia renal, vai acontecer uma filtração desse plasma pela cápsula renal, e esse filtrado glomerular, ou seja, água, ureia, sais minerais e glicose, vão ficar filtrados ali nessa região. O que não é utilizado vai ser encaminhado para o nosso ducto coletor. Beleza? O que não vai ser utilizado pelo nosso organismo. Tá? Esse filtrado glomerular, ele também vai ser responsável pela reabsorção de sais minerais e também de água. Tá? E formando, portanto, a urina. Porém, a maior parte da reabsorção de água, ela acontece aqui, ó, no ducto coletor, antes de ser encaminhado lá para o uréter, para ir para a bexiga. Beleza? O que nós vamos ter aqui agora? Esse uréter vai levar a urina até a bexiga urinária, onde vai ser feito o armazenamento. Esse armazenamento vai ficar ali durante algumas horas, geralmente em torno de 2 horas, é o que dura em média o armazenamento na bexiga, tá? E depois ela é eliminada pela uretra. Existem algumas doenças, pessoal, como câncer de próstata, por exemplo, que acomete homens, aí que nós estamos chegando numa época para poder lembrar dessas situações, que o aumento da próstata, ele promove uma redução de espaço para a bexiga urinária. Se ele promove a redução desse espaço, a pessoa vai urinar com mais frequência, beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Trouxe mais um quiz para vocês. Após a formação da urina, essa é levada para a bexiga urinária, onde ficará armazenada até a eliminação para o meio externo, realizada pela uretra. A estrutura responsável por encaminhar a urina dos rins à bexiga então, quero levar do rim até a bexiga, depois que eu passei pelo ducto coletor. Alternativa A, néfrons. Alternativa B, veia renal. Alternativa C, uréter. Ou alternativa D, uretra. Então, galerinha, beleza? Suave na nave? Quem assinalou aqui no nosso quiz que quem vai fazer o transporte da urina do rim até a bexiga é o uréter, acertou, beleza? Tá? E depois da bexiga vai ser eliminado pela uretra. Mas, professor, será que são só os rins que vão fazer todo o processo de excreção do corpo humano? Pessoal, além dos rins, nós temos também
o sistema tegumentar, que vai ser responsável pela eliminação de excretas, sistema digestório e sistema respiratório. Vamos acompanhar no próximo slide? Eu trouxe aqui uma das funções da pele é a excreção pelas glândulas sudoríparas e pelas glândulas sebáceas. Então, o processo de excreção também acontece pela pele. O que ela elimina? Nitrogênio, também elimina um pouquinho de ureia, que é uma excreta nitrogenada, água, células mortas e ácido lático. Então, isso sai tudo pela pele, por meio ou do nosso suor, ou pelo sebo, que é quando a pele tem bastante oleosidade aí, beleza? Nós temos também a excreção que acontece no intestino, ou seja, ele excreta a pigmentação biliar, tá? Ali pela bile, elimina também sais de metais pesados e também resíduos digestivos, tá? Que também acontece pelo intestino. E o sistema respiratório ele vai eliminar dióxido de carbono, outros gases e também muco. Tá? Então, são essas outras excretas que são eliminadas pelos outros sistemas aí. E o que eu trouxe para vocês aqui? O nosso último quiz. O que ele está dizendo? Além do sistema urinário, participam do processo de excreção o sistema respiratório, tegumentar e digestório. Desses sistemas, qual auxilia o urinário na excreção de nitrogênio, ureia e água? Alternativa A, respiratório. Alternativa B, digestório. Alternativa C, muscular. Ou alternativa D, tegumentar. Tempo para vocês refletirem. Então, galerinha, responderam lá? O sistema que vai fazer a eliminação juntamente com o sistema excretor é o sistema tegumentar, ou seja, a nossa pele que vai liberar nitrogênio, ureia e água também. E eu trouxe aqui uma questão da Universidade Federal do Paraná para a gente poder discutir uma tabelinha. Vamos lá? Um laboratório de análises clínicas avaliou a composição de 3 fluidos corporais de um mesmo mamífero, conforme demonstrado no quadro abaixo. Então, eu tenho a concentração em gramas por centímetro cúbico, fluido A, B e C. E eu tenho aqui ureia, proteínas e aminoácidos. O que eu estou mostrando aqui? No fluido A, tem 2,3 gramas por centímetro cúbico de ureia e não apresenta nem proteínas nem aminoácidos. O fluido B tem 0,28 gramas por centímetro cúbico de ureia, não apresenta proteínas e 0,48 gramas por centímetro cúbico de aminoácidos. E o fluido C tem 0,28 gramas por centímetro cúbico de ureia, 8,2 gramas por centímetro cúbico de proteína e 0,48 gramas por centímetro cúbico de aminoácidos. E o que ele está perguntando aqui? Os fluidos A, B e C são, respectivamente, alternativa A, plasma sanguíneo, filtrado glomerular e urina. Alternativa B, plasma sanguíneo, urina e filtrado glomerular. Alternativa C, urina, filtrado glomerular e plasma sanguíneo. E alternativa D, filtrado glomerular, urina e plasma sanguíneo. Reflitam e já voltamos com a resposta.
Então, galerinha, belezinha? Conseguiram responder? Eu vou voltar aqui para a nossa tabela para a gente observar a presença de ureia aqui nos fluidos, tá? Então, o que eu estou colocando aqui? 2,3 no fluido A, 0,28 no B e 0,28 no C. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Observem. Quem assinalou a alternativa C, que é a urina, a gente tem uma grande presença de ureia, tá? No fluido A temos maior quantidade dessa presença aí. Isso nos auxilia para responder essa questão. Belezinha? O que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos sobre a anatomia e fisiologia do sistema excretor, tanto nos vertebrados, aves, répteis, mamíferos e peixes, anfíbios também. E nós também falamos sobre o sistema excretor humano de uma forma bem didática aqui com vocês. Belezinha? E agora eu quero deixar um abraço para vocês, um beijão e muito obrigado e tchau, tchau.